Alô, você ligado no Rio Aframix, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho o prazer de receber a professora Iria Chaves, ela que recentemente lançou o seu segundo livro, um livro de autoajuda, um livro motivacional. E uma pessoa que tem uma extensa bagagem na língua portuguesa, professora, natural de Itaiópolis e que há muitos anos mora e trabalha aqui em Rio Mafra. Seja bem-vinda, professora. Muito bom dia, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. Professora, Gotas de Luz, esse livro bonito que a gente vê aqui, lançado recentemente, o que aborda esse livro? Qual é o tema desse livro? A gente já falou que é um livro de ajuda, mas o que o público que vai adquirir, que vai buscar, pode encontrar nesse livro? Você vai encontrar neste livro palavras para melhorar o seu dia, autoajuda, autoconhecimento, porque hoje todas as pessoas encontram muitos desafios. E um deles é levar uma vida tranquila e equilibrada diante de um turbilhão de pensamentos. Então nada melhor do que você começar o dia com uma mensagem curta, mas não profunda, para você levar uma reflexão para o dia todo e assim melhorar a sua vida e a vida também das pessoas que você encontra no seu trabalho, onde quer que você esteja. É essa a intenção. A senhora fala em mensagem diária, então ele tem 365 mensagens? Exatamente. São 365 mensagens. É um livro bem grande e assim um conteúdo fruto de 2 anos de trabalho. 2 anos de muita leitura e de flashes do dia a dia. Isso que era a minha pergunta, de onde veio a inspiração, de onde veio esses temas abordados no livro, de onde a senhora tirou essa inspiração? Robson, com a vida a gente vai aumentando o repertório. E esse repertório se soma dia a dia, com uma conversa que eu tenho com você, com um livro que eu esteja lendo, com situações corriqueiras do dia a dia. Como sou muito observadora e também muito sensitiva, essas situações somavam-se e as mensagens iam caindo, como uma metáfora que eu uso, vertentes num chão úmido, com muita energia. Essas 365 mensagens, em determinada parte do livro, elas têm um direcionamento, talvez para o fim do ano, talvez para uma época específica do ano? Não tem, Robson. A hora que eu começo a ler ele, eu tenho 365 dias de mensagem. E você vai perceber o seguinte, algumas mensagens elas têm uma dedicatória, porque algo muito impressionante acontecia. Quando eu escrevia aquela mensagem, eu tinha uma vontade imensa de ler para alguém. E quando eu chegava a ler para a pessoa, assim, meu Deus, essa mensagem caiu para mim. Aí eu pensei, então eu vou dedicar essa mensagem para você. Então várias mensagens estão lá com dedicatória. E muitas pessoas, até você, quando chegar a abrir, quem sabe o dia do seu aniversário, você vai dizer assim, puxa vida, essa mensagem caiu para mim. Porque ela fala muito de vida, de propósito, de acreditar que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. E às vezes tudo que a gente precisa é exatamente isso. É acreditar e ter uma palavra de força. A gente vive num mundo num turbilhão, digamos assim. A vida muito agitada, pouca paciência, o estresse, a ansiedade, Hoje são as doenças, digamos assim, do século. O livro, ele bate de frente com esse tipo de pensamento. Exatamente. Digamos que Gotas de Luz exatamente no sentido literal. Porque é assim, quando você tem algo que transborda em você, você quer oferecer. E quando o outro tem algo que transborda, também ele quer oferecer. Então, exatamente para que, nesse momento, como você falou, a depressão é o mal do século, está batendo em quase todas as portas. Esse livro traz essa palavra de equilíbrio. E assim, uma preocupação muito grande que eu tenho é
a questão das nossas crianças. E tem muitas mensagens aqui que você, pai, que muitas vezes está o dia inteiro fora de casa, você não tem tempo para sua criança. Por exemplo, aqui eu falo muito, eu aprendi isso e isso me ajudou muito. Hoje você não educa teus filhos, você treina. Porque o treinar é você estar lado a lado. O treinar é você errar, cair, levantar, tentar outra vez. Então, que essas palavras para sustentar essa geração que está vindo tenha força, tenha ressonância e que tenha ajuda. A senhora, como uma escritora, qual que é o significado que representa para a senhora melhorar o dia de uma pessoa? A pessoa abriu o seu livro, leu uma mensagem e melhorou o dia, teve força para encarar um problema, um dia pesado. O que representa isso para a senhora? Fazer a diferença no dia? Olha, eu vou colocar essa pergunta tua com a palavra coragem. Nós precisamos ter coragem. No meu caso, eu tive coragem de abrir a minha boca, de começar a falar, de começar a escrever e saber que às vezes quando você tem essa coragem e abre, você pode salvar a vida de uma pessoa. Então, uma palavra, ela pode ser a diferença e pode salvar uma vida. A gente está vendo aqui um outro livro, que não é o Gotas de Luz, é o Me Cure, 10 Passos para Transformar Sua Vida. Esse foi o primeiro livro de sua autoria e tem mais uma autora aqui. Sim. Ela é? A minha irmã, a Isi. Como que veio a ideia desse primeiro livro escrito em conjunto? Ele também é um livro de autoajuda. Sim. Você sabe que Me Cure, por incrível que pareça, ele foi lançado na pandemia. Aliás, não foi lançado, porque nós estamos todos fechados. Mas o Me Cure veio exatamente pela dor. Você sabe quando você tem no seio da sua família alguém que você ama muito e que está indo num buraco sem fundo pelo vício? Então, os 10 passos, pela intuição, eu recebi lá na escola. E eu fiquei até meio indecisa se eu ia passar por uma pessoa que você ama muito. Você estava achando que era algo da minha cabeça. E quando eu me propus a passar para ela, para minha irmã, os 10 passos para tirá-la do vício, do álcool e do cigarro, e ela começou a colocar um a um na vida dela e conseguiu reestruturar a vida e projetar o futuro e ter prosperidade, e ela se livrou de tudo isso, eu falei assim, eu tenho tudo registrado, Isi. Todos os e-mails 2012, eu tenho todos os e-mails que eu mandei para você. Eu tenho todas as suas respostas. Eu tenho todo o seu avanço. Vamos transformar essa história em um livro? Bem capaz. O que as pessoas vão pensar de mim? Que vem a questão do julgamento, né? Quando você passa por uma dor, você quer logo se ver livre e deixar que passe. Daí quando eu falei assim para ela, olha, essa sua história, a nossa história, pode salvar muitas vidas. Há muitos soldados do vício acorrentados por aí, sem poder se libertar. Você vai ficar só pensando no teu ego, o julgamento dos outros, e não vai tirar essa história da gaveta? Mas tá bom, vamos fazer. E aí surgiu o Me Cure. Eu tinha uma pergunta que eu ia fazer no final, mas eu acho que fica mais contextualizada agora. Primeiro, o segundo, lançado recentemente. Vem mais livros por aí? Vem mais obras visando ajudar as pessoas? Com certeza. A próxima obra é fruto do meu trabalho de 31 anos com a língua portuguesa. Exatamente para ajudar você que é travado, que quer escrever, que fica procrastinando, que deixa para depois. É para ajudar as pessoas na escrita. Dos meus 24 anos no Colégio Mafrense como professora, nós trabalhávamos com a oficina da escrita. E todo esse repertório, esse conhecimento, o meu próximo livro vai ter esse passo a passo. Você, professor, para destravar o seu aluno para a escrita. Você, profissional que já está no mercado de trabalho, que quer escrever e que não sabe o caminho. Eu já estou com as portas da editora abertas e eu posso levar você
quem quiser entrar nesse projeto para escrita, vem comigo, já desde já se quiser, mas o meu terceiro livro vai estar focado em motivar os nossos filhos, nossos alunos, para ler e para escrever, sem bloqueio, sem medo, simplesmente deixar fluir, o que pode salvar vidas. Falando um pouquinho da sala de aula, da escola, a senhora foi professora por quase 30 anos e hoje a senhora trabalha na biblioteca da escola. A senhora percebe ao longo desse tempo que a procura pela leitura ela mudou? Hoje é desafiante fazer o jovem abrir um livro? Olha, eu vou te falar assim, não é só o jovem que tem desafio para ler. Muitas pessoas, se chega a um livro, não tem um projeto para leitura. Porque assim como a gente tem uma rotina para o nosso dia a dia, o fato de despertar para ler, para gostar de ler, é ter uma rotina também. Então, eu estou na biblioteca lá do Barão de Antonina e os alunos vêm emprestar o livro e falam assim, qual é o seu plano de voo? Quanto tempo você vai levar para ler esse livro? Esse livro tem 300 páginas. Eu vou ler 10 por dia. Então, coloca lá e reserva um tempo. 10 é muito, professora. 3 da manhã, 3 do meio-dia, 4 da noite. Simples assim. Então, precisa ter o incentivo. E muitas pessoas gostam muito de que você leia com ela. Porque a leitura é vida. Se você fizer uma leitura aqui no livro e pensando nos problemas que você tem para resolver depois, você vai passar por aquelas linhas e não vai ter sentido nenhum para você. Mas quando você coloca teu coração ali, aí flui. Até depois, se você permitir, eu quero comentar algo que eu tenho um projeto já em andamento. Podemos falar já. Posso seguir? Então, esse projeto é um grupo que eu tenho às 6 horas da manhã, porque a minha rotina é bem puxada. Eu acordo 5 horas da manhã, faço prática de yoga e sento com esse grupo às 6 horas até 6h30. Nós trabalhamos com uma leitura reflexiva, com o Ho'oponopono, que são as 4 declarações para o universo. Sinto muito, eu te amo, sou grata, me perdoe. E aí, no final, eu faço uma leitura do Gotas de Luz, com ênfase, mostrando o que eu senti no momento de quando escrevi. E não raras vezes eu choro muito, porque às vezes a sua dor é minha dor também. Uma dúvida que me surgiu, que não estava na minha pauta, o Gotas de Luz ele é recomendado para a gente ler de manhã, para ter uma mensagem para o dia. Algumas pessoas preferem ler à noite, antes de dormir. Qual é o melhor horário para a leitura, ou não existe esse horário? O melhor horário é realmente na parte da manhã. Já viu falar do livro Milagres da Manhã? O autor, ele sofreu um acidente, ele foi assim, literalmente moído num acidente que ele teve. E a recomposição da vida dele começa com os Milagres da Manhã. E lá na rotina dele, quando ele começou a conseguir caminhar, tem muitas pessoas que correm pela manhã, porque é um hábito saudável. Então, assim como você exercita o seu corpo, exercitar a mente, depois de uma noite que você descansou, é a hora mais frutífera. Mas, logicamente, cada pessoa tem a sua rotina, tem o seu hábito. Cada um vê o que é melhor para si. Para mim é esse horário. Você vai descobrir o seu. A senhora também falou de você estar lendo, mas superficialmente com a cabeça longe. Né? Isso é uma coisa que é difícil equilibrar, você desligar do mundo hoje com o celular apitando, com mensagem no WhatsApp, com barulho, com o mundo que é hoje acelerado. Qual é a dica que a senhora dá para quem quer se concentrar na leitura? É meditação. Uma das práticas que nós fazemos nesse grupo do Ho'oponopono. As pessoas têm muita interpretação errada do que é meditar. Pare no turbulhão que você está. Até quando você está no sinal. Pare. Respire. E expire vagarosamente. 3 vezes que você faça uma respiração, sentindo a respiração, você já vai ter o autocontrole. Você já vai querer pular no pescoço de alguém que você fez algo. Então é esse autocontrole que a gente precisa hoje. Porque parar, desacelerar. E quando você faz isso, na própria respiração, você sai desse turbilhão. E você saindo desse turbilhão, você vai estar conectado com a sua essência divina.
E lá você vai resgatar a tua criatividade. Lá você vai resgatar o foco, a atenção, que é tudo que nós precisamos hoje, não é? Tá certo. Professora, a gente falando ainda em tecnologia, o livro físico, ele hoje disputa, né, um certo lugar com o digital. Paralelo a isso, foi criado o livro digital, já pensando em smartphone, já pensando em tablet. Os seus livros também podem ser lidos de forma digital? Sim, os dois estão. O Mercúrio já está disponível na Amazon por um valor bem acessível, não sei se eu posso falar. Pode. 9,99. E o Gotas de Luz também tem na versão digital. Por enquanto, se alguém desejar, entre em contato comigo, né, que depois a gente vai falar sobre os contatos, mas em breve ele também vai estar em mais locais para você ter acesso de forma mais fácil e rápida, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais da escritora Iria, que é uma itaiopolense, né, para a gente encerrar, a senhora nasceu em Itaiópolis e ficou lá até o início da juventude e veio para cá. Que mensagem que a senhora deixa para esse público de Itaiópolis, para esse público de Mafra, que talvez ainda não conheça seus livros, quer conhecer mais, e aonde essa pessoa pode encontrar mais informações? Tem uma rede social? Até a gente vai deixar na descrição do vídeo o seu contato do WhatsApp para quem quiser saber mais. Bom, para os meus conterrâneos e para o pessoal aqui de Rio Mafra, eu digo o seguinte: uma grande árvore tem grandes raízes. E essas raízes são nesse chão, nessa cultura, nesse povo ordeiro, trabalhador, que acredita num amanhã melhor. Então, as minhas raízes são aqui. E eu amo essa região. Muitos dos rio-mafrenses já passaram pelas minhas mãos como alunos. E eu digo para vocês, procurem o Gotas de Luz, levem para suas casas, é um devocional. Abram sempre que vocês tiverem necessidade de ter uma palavra, um ombro amigo, e desfrutem. Foi escrito assim com muita intuição. E você pode então, para adquirir o Gotas de Luz, vai ter a descrição aqui pelo meu telefone, né? 47984-220006. Posso encaminhar para todo o local. E o digital, então, o Mercúrio na Amazon, e o Gotas de Luz logo vai estar disponível também na Amazon, ok? Quais são as suas redes sociais? Eu tenho o Instagram, @Iria Chaves. Tá certo. Prazer recebê-la. Desejo sucesso. Tô curioso, já ansioso para ler. De repente eu não vou ler as 365 mensagens ao longo de um ano. De repente eu vou fazer 2 por dia, uma de manhã, uma de noite. Exatamente. Porque tudo que a gente precisa hoje é de serenidade, é de, como a gente fala, né, literalmente colocar a bola no centro do campo e respirar, né? Exatamente. Será um prazer muito grande que você leia. E eu ouvi algo muito interessante no lançamento, que foi dia 6 no Vitorino. Um lugar maravilhoso que muitas pessoas já estão empenhadas. Eu quero que você me destrave, eu vou escrever. E nós vamos lançar lá no Vitorino, o Espaço Acolhedor Top das Galáxias. E uma pessoa que adquiriu o livro, uma amiga do coração, ela falou assim: Iria, eu vou ler uma gota por dia, porque muita luz ofusca. Eu achei muito legal. Mas também então, não me impede de ler duas gotas por dia. Com certeza, depende do que você necessita. Tá certo. Professora, muito obrigado. Sucesso na sua carreira. E sinta-se à vontade, assim que tiver novidades, outros livros, é um prazer recebê-la aqui novamente. Com certeza, agradeço a oportunidade e um beijo, como eu falo nas minhas lives, de coração com coração. E na hora das dificuldades, lembre-se do mantra do livro Mercúrio: eu persisto, eu creio na minha força. Obrigada. Obrigado, professora. A gente encerra aqui esse bate-papo gostoso. Na descrição do vídeo, a gente vai colocar o @ do Instagram da professora e o contato. E ao longo do dia, ao longo dos próximos dias, a gente retorna com outras informações aqui nas redes sociais e no site Rio Mafra Mix.